Gente, vocês são pessoas adultas. Vocês têm o poder de escolher o que é melhor para vocês. O que eu faço aqui é psicoeducação. Eu não incentivo ninguém a deixar nem ficar com ninguém. Seja pessoas normais, seja psicopata, seja qualquer outro doente mental. A decisão é sua. Você é uma pessoa adulta, sabe o que é melhor para você. Mas, se você descobre que alguém tem um comportamento fora do normal, você vive com alguém que tem um comportamento agressivo, que você não entende, um comportamento intermitente, né? Na mesma hora que está calmo, de repente, a pessoa fica agressivo, violento. Essa pessoa tem uma doença. Como que você vai colocar sua vida em risco? Isso não é amor. Ninguém coloca a vida em risco por amor. Você pode amar uma pessoa de longe, sem colocar sua vida em risco. Quando você coloca a sua vida em risco, dizendo que é por amor, você também está doente. Precisa de tratamento. O mais saudável é você dizer assim: eu me separei de fulano por amor. Eu deixei fulano ou fulana por amor, porque eu não queria me machucar. Fulano ou fulana não sabe viver sem machucar e por isso eu me separei. Mas eu continuo amando. Isso é muito mais coerente do que você permanecer em um lugar onde sua vida está em risco. Entende? Oi. Olá, gente bonita. Tudo bem com vocês? Você não me conhece? Sou Jane. Primeira vez que você está vindo aqui? Se inscreva, comente, compartilhe. Muito obrigada. Se você não quiser se inscrever, só está passando mesmo, sabe? Tá de férias e resolveu passar aqui, pelo menos deixa um like, deixa um comentário, diz um olá, um alô. Compartilha também esses vídeos, tá bom? Muito obrigada. Moradores da casa, aquele beijo, aquele abraço, aquele carinho. Saudade, gente, de estar batendo papo com vocês. Não tenho mais tempo para isso. Nosso tópico de hoje é as diferenças básicas de um psicopata para um narcisista, né? Para uma pessoa que tem distúrbio de personalidade narcisista. Vocês já sabem o que é narcisista, né? Eu já falei várias vezes, então não vou ficar repetindo, né? Vamos ver nesse vídeo como o transtorno de personalidade narcisista e psicopatia são bastante semelhantes, tá bom? Então, muitos sintomas de psicopatia e transtorno de personalidade narcisista, segundo vários autores, né? Campbell, Wilson, Prior, Gentes, Miller. Então, assim, são vários que escrevem sobre psicopatia, né? Eles encontraram uma correlação moderada de 0,39 entre as duas condições, psicopatia e distúrbio de personalidade narcisista. Então, é pouquíssima, né, gente? 0,39. Mas, quando se trata de um órgão tão pequeno e de um órgão tão importante como o cérebro, então a gente vai pensar realmente que isso é uma coisa importante, né? Também, se não fosse importante, eles não colocaria, como se diz, na área acadêmica, né? Curiosamente, outros estudos também encontraram essas semelhanças, né? Várias descobertas.
Prestem bem atenção nisso que eu vou falar. Vários especialistas na área suspeitam que o transtorno de personalidade narcisista e a psicopatia são condições que se estendem ao longo de um contínuo espectro. Dá para vocês entenderem isso aí? Eu até concordo com essa postura, mas vamos seguir com esse vídeo, né? Os narcisistas e os psicopatas, eles têm abordagens semelhantes na área de interação interpessoal. Indivíduos que são psicopatas com narcisismo, né? O psicopata também, o psicopata também, ele pode adquirir, ele pode agregar o distúrbio de personalidade narcisista. Não pode ser vice-versa, né, gente? Porque eu vou explicar o que é psicopatia, tá? Psicopatia não é como narcisismo e outros não. Psicopatia é um problema no sistema límbico. Ambos, tanto o narcisista como o psicopata, eles exploram, exploram, maltratam e ofendem, insultam, faz todo tipo de perversidade até com as pessoas que eles dizem que amam, né? Porque essas pessoas não amam ninguém. Eles não têm a mínima consideração pela dor do outro. E essa dor são eles que causam. Outra semelhança. O distúrbio de personalidade narcisista, ele atinge mais os homens do que as mulheres. A psicopatia também se encontra mais em homens do que em mulheres. Não se sabe por quê. Apenas as pesquisas e as estatísticas dizem que tem mais homens narcisistas e psicopatas do que mulheres. Segundo o Manual de Diagnóstico Estatísticos de Doenças Mentais e a Associação Americana de Psiquiatria, eles dizem que 50 a 75% da população psicopata e narcisista são homens. Tanto o psicopata como o narcisista, eles tendem a transferir a culpa. Eles fazem uma coisa e diz que foi outra pessoa, né? E responsabiliza a outra pessoa por isso. A diferença entre narcisismo e psicopatia, né? Vamos ver as semelhanças. O narcisista é arrogante, o psicopata também. O narcisista, ele é superficial nas suas emoções e nos seus sentimentos e no comportamento. O psicopata também. O psicopata, ele é vingativo. O narcisista também é vingativo, né? O psicopata, ele é encantador e carismático. O narcisista também é encantador e carismático. O psicopata é dominante. Também o narcisista é dominante. Egoísta. Narcisista também é egoísta. Explorador de outras pessoas. O narcisista também é explorador de outras pessoas. O psicopata, ele é imoral no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas ações. O narcisista também é imoral, né? Baixa ou nenhuma empatia. Os dois são iguais. Insensíveis, os dois são iguais. Promíscuo, os dois são iguais. Antagônico, os dois são iguais. Manipulativos, os dois são iguais. Então, essas são as semelhanças, né? Arrogância, superficial, vingativo, encantador, carismático, dominante, egoísta, explorador dos outros, imorais, baixa empatia, insensibilidade, arrogância, antagonismo e manipulação. Essas são as semelhanças. Tanto um como o outro
são assim. O narcisista é frágil, extremamente sensível à opinião dos outros, requer atenção positiva. Enquanto que o psicopata, quando ele é minimamente sobrecarregado, ele se sente ansioso ou com medo. O psicopata, ele é enganador. Ele tem baixa consistência, ele é agressivo e ele é indiferente às opiniões dos outros. Enquanto que o narcisista é sensível à opinião dos outros. O psicopata, ele é indiferente. Entendeu? Você está falando uma coisa, ele quer mais é que você se dane. O psicopata, ele é facilmente sujeito ao tédio, né? Ele fica entediado muito fácil. Ele tem um estilo impulsivo. O psicopata, ele mata uma pessoa por impulsividade, né? Ele, naquela hora, deu aquela coisa, ele vai lá e mata. O psicopata, ele é promíscuo. Essas diferenças e essas similaridades atendem aos critérios diagnósticos para transtorno de personalidade narcisista, que também podem demonstrar um padrão de falsidade ou algum dos outros traços demonstrados principalmente na psicopatia. Essas semelhanças e as diferenças, elas são baseadas, elas atendem aos critérios diagnósticos para transtorno de personalidade narcisista e para psicopatia. Um indivíduo com transtorno de personalidade narcisista pode certamente demonstrar padrões de promiscuidade também, entendeu? Quando ele busca admiração, ele pode chegar a esse ponto também, mas isso é mais comum no psicopata. Essa similaridade que eu falei e as diferenças, elas são encontradas, eles são marcados, esses traços, que não são, normalmente eles não são encontrados em distúrbios específicos e não necessariamente encontrados nessas condições. Médicos qualificados, por meio de avaliações completas, são capazes de descobrir se a condição está presente e quais os sintomas são reflexos verdadeiros de um distúrbio específico. Então, quando os médicos, no processo de diagnóstico de determinados indivíduos, né, da presença de um transtorno de personalidade, não é incomum encontrar traços de mais de uma condição. Então, um narcisista, ele pode ter todos os outros, ele pode também ter outro outro distúrbio de personalidade. E o psicopata também. Essas condições de doenças mentais e comportamentais, elas se agregam, entendeu? Então, um narcisista, ele pode ser, um psicopata pode ser narcisista, um narcisista ele pode ser borderline, ele pode ser bipolar, ele pode ser histriônico, ele pode ser evitativo, ele pode ser várias coisas. A combinação de distúrbio de personalidade ou transtorno de personalidade não é uma ocorrência incomum. Isso é mais comum do que o que se pensa. A psicopatia é um distúrbio que afeta a maneira como o cérebro processa as informações emocionais. Estudos feitos com ressonância magnética do cérebro demonstram que existem limitações significativas na capacidade do psicopata processar certos estados emocionais. Então, vários cientistas, vários neurologistas, vários psiquiatras examinaram a capacidade de um psicopata de processar palavras com a pesquisa em 2001, que deveriam provocar respostas das regiões de processamento de emoção do cérebro. Mas esse processo não aconteceu.
Eles apresentaram um grupo de... Eles fizeram essa pesquisa com um grupo de psicopatas criminosos e 2 grupos de pessoas não psicopatas. E o teste de memória da lista de palavras, que consistia em palavras neutras e negativas, o cérebro normal processa e responde a palavras negativas. Se eu disser uma palavra negativa a você, você vai se sentir ofendido, você vai ficar pensando, você vai ficar triste. Enquanto se eu disser uma palavra negativa a um psicopata, ele não está nem aí, ele não vai ligar, ele não vai sentir nada. Estão entendendo agora como é que o cérebro do psicopata processa? Ele não processa emoção. Ele processa a palavra, mas ele não processa a emoção que a palavra causa. Entendeu agora? Então você pode dizer o que for um psicopata, ó. É a mesma coisa de não estar dizendo nada. Ele apenas sabe o que você falou, mas ele não sentiu nada. Então, se você disser a um psicopata também que você o ama ou a ama, eles não vão sentir, porque eles não têm essa capacidade, o cérebro deles não tem essa capacidade de processar emoções, seja negativa ou positiva. Embora o psicopata, às vezes até um psicopata e um narcisista, ele pode até chorar dizendo que ama você. Hum? Se a pessoa não processa emoções, como é que ele vai amar você? Ele não ama. Ele gosta de estar ali, né? Ele gosta de estar ali na companhia. Gostar não é amar, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é você se acostumar com uma pessoa, outra coisa é você amar a pessoa, tá bom? Então, o psicopata, narcisista e outros, eles se acostumam em estar ali com você, né? Se acostuma com a sua presença, mas não de uma forma afetiva, de uma forma emocional. 8 cientistas fizeram essa pesquisa com centenas, milhares, aliás, foi milhares, não sei se foram 10 mil pessoas, 7 mil pessoas. Eles foram para o sistema penitenciário, né, fazer essa pesquisa com esses psicopatas criminosos que estão presos. Eles foram nos Estados Unidos, então eles foram em várias prisões testar esses psicopatas, e foi assim que eles descobriram que, devido aos crimes bárbaros que esses psicopatas cometeram, foi assim que eles descobriram que o cérebro do psicopata não processa emoções. Então, tanto faz uma pessoa dizer que está sofrendo, como o outro dizer que está assim, que está assado, o psicopata ele não sente, ele não liga. Ele vai te dar as costas e vai embora, porque para ele está tudo bem, ele não sente aquela compaixão, não tem compaixão, não tem sensibilidade, entendeu? Falta várias coisas, é um problema do sistema límbico deles, que é onde a gente processa as nossas emoções. Então, o cérebro do psicopata, ele tem lá um problema, né? A pessoa tem um chip a menos. Então, as palavras negativas para o psicopata, elas não respondem emocionalmente. Curiosamente, eles usaram as regiões do pensamento. Pensamento não tem nada a ver com emoção, sabe, gente? Você pode pensar sem sentir emoção. Isso sugere que o cérebro normal trabalha mais quando são apresentadas informações carregadas de emoções. Essencialmente, os psicopatas não usam as regiões de processamento de emoção do cérebro como deveria ser em qualquer pessoa normal. Então, você já sabe, né? O cérebro do psicopata não processa as emoções, enquanto que o cérebro de uma pessoa normal processa. O cérebro do narcisista processa, sim, emoções. Se xingar um narcisista, ele vai reagir, enquanto que o psicopata não. Então, essa é uma diferença muito importante, tá? Em algum nível,
em algum nível, o narcisista sente emoções, em algum nível. Ele pode não sentir no nível de uma pessoa normal, que não tem transtorno de personalidade. Mas o cérebro do psicopata não processa. As consequências de você casar com um psicopata ou uma psicopata são tão difíceis que você não tem ideia. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo é um reforço para vocês entenderem por que as pessoas agem de determinadas formas e por que a gente tem que se preservar, por que a gente tem que se cuidar, por que a gente tem... Porque vocês, tá? Não devem pular na cama de qualquer pessoa, porque vocês não devem sair por aí sozinho com qualquer pessoa que acabou de conhecer, porque é isso, a maioria das pessoas fazem isso, né? Vão para um pub, enche a cara e aí acorda na cama de uma pessoa que nunca viu na vida, né? Vai para um barzinho e tem umas que nem acorda, né? Vai dormir pro resto da vida. Então é importante você saber com quem você está se relacionando. Então, esse vídeo aqui é para educar vocês o que é narcisismo e o que é psicopatia. E entender que se encontrou 0, não é 000 não, sabe? É 0,39 de características psicopatas em um narcisista. Porém, o cérebro do narcisista processa emoções, tá? E o cérebro do psicopata não processa. Se alguém disser para você assim, você não tem valor, você fica furiosa ou furioso, né? Ou você vai para cima da pessoa, ou você briga, ou aquela confusão. Mas, se você disser isso a um psicopata, é mesmo que você está dizendo que ele é a melhor pessoa da face da Terra. Ele não vai processar essa informação. Ele sabe, ele processa a palavra ele processa, mas a emoção que a palavra causa, ele não processa. Pessoas que vivem com psicopatas, sempre, a maioria continua com eles, né, com psicopata, com narcisista, por causa do vínculo traumático. Esse vínculo traumático, ele é criado durante o curso do relacionamento. O comportamento do indivíduo com fortes traços psicopáticos tendem a ser inconsistente, ou seja, ele está bem agora, daqui a meia hora ele está furioso. Ou daqui a meia hora, sei lá, ele está sorrindo, ou ele está fazendo qualquer outra coisa. Então, é um comportamento inconsistente, você nunca sabe qual a reação que ele vai ter. Porque, às vezes, o psicopata, ele tem bondade, às vezes ele tem gentileza, e às vezes ele pode ser até divertido. Mas ele é um criminoso em potencial, tá bom? Criminoso potencial. Então, ele pode mudar da água para o vinho sem acontecer nada. Sem acontecer nada. Outras vezes, eles podem ser uma pessoa indiferente, cheia de crueldade, desdém, ódio. Indivíduo com essa condição, indivíduo com narcisismo, podem brigar, discutir com parceiros ou qualquer outra pessoa. Presta bem atenção a coisa que eu vou falar aqui agora. Um psicopata, ele pode brigar com o parceiro ou com outra pessoa, como se o parceiro ou a outra pessoa fosse o seu pior inimigo. Olha que risco, olha que perigo, tá? Ele não tem consideração e nem respeita os seus pensamentos, porque ele pensa diferente de você. Uma pessoa que se relaciona ou que se casa com um psicopata, ela é considerada por aquele sujeito ou por aquela sujeita como uma pessoa que não tem nenhum tipo de valor humano.
É difícil para mim explicar aqui para vocês como é a cabeça de um psicopata. Por mais que eu tente explicar dentro da literatura, é muito difícil eu dizer realmente como essa pessoa se comporta. Por quê? Porque a pessoa tem reações inesperadas. Então, até em um estudo, né, os pesquisadores, os cientistas estão lá pesquisando eles e tudo, ele pode ter uma reação ali que, inesperada, que ninguém vai, porque se o cérebro não processa certas coisas, é até difícil para um cientista descobrir, né? O reforço intermitente de abuso de um psicopata ou de um narcisista é extremamente forte. Além disso, o nosso comportamento tolera posição não dominante ou cooperativa dentro do relacionamento. Frequentemente, eles formam um controle significativo e irracional sobre seus parceiros. O diferencial de poder e reforço intermitente muitas vezes pode criar um vínculo muito forte com ele. Isso pode facilmente fomentar a dependência. E aí você pode dizer assim: eu preciso dele na minha vida, eu preciso dela na minha vida. Ou então, quando você se afasta, você volta, porque você diz assim: eu sinto tanta falta dele ou dela, não consigo parar de pensar nessa pessoa. Vamos pensar que isso não é relativamente uma relação codependente. O comportamento do indivíduo com psicopatia ou transtorno de personalidade narcisista, eles criam um ambiente de dependência. Isso não é o mesmo que uma pessoa que tem problemas crônicos de codependência. No seu íntimo. Uma pessoa codependente é uma coisa, uma pessoa dependente é outra, totalmente diferente. E o psicopata e o narcisista, ele cria um ambiente de dependência, não é codependência. Existe uma diferença, eu já fiz um vídeo sobre a diferença entre codependência e dependência. Esse fenômeno de dependência, ele pode acontecer até mesmo em uma pessoa que nunca demonstrou, que nunca conviveu com essas pessoas que são doentes, né? A pessoa pode se tornar dependente por vários motivos. Você pode ser um dependente emocional, porque você não está bem, porque você tem baixa autoestima. Você pode ser um dependente financeiro, porque o outro parceiro ganha mais, tem mais condição, e aí você fica dependente daquela pessoa, né? Então, você depende daquela pessoa para certas coisas, até básicas, às vezes, como alimento, moradia e outras coisas também, né? Então, o codependente, ele entra, sim, em um relacionamento desse, com pessoas doentes. Aliás, tanto psicopata como narcisista, eles parecem que eles têm um radar para encontrar pessoas codependentes, dependentes e empata. Eles parecem que têm um radar, porque eles são atraídos para essas pessoas, ou essas pessoas são atraídas por eles. Os empatas, os codependentes e os dependentes colocam os seus parceiros em primeiro lugar, né? Eles não se colocam na mesma posição. Eles acham que o parceiro tem mais valor do que eles. O que eu estou descrevendo aqui para vocês, isso é um estado temporário que muitas pessoas experimentam quando ficam enredados nos ciclos de um relacionamento disfuncional ou doentio, como o relacionamento com psicopata e narcisista. Em suma, os relacionamentos ou as relações psicopáticas e narcisistas tendem a ter diferenciais de potência, presença de vínculos traumáticos, reforço intermitente, né? Uma mistura de insensibilidade com gentileza, traição. Isso aí é comum nesses relacionamentos narcisistas e psicopatas. Eles traem de uma forma absurda.
Autoestima prejudicada. Os narcisistas, os psicopatas, eles corroem a autoestima dos seus parceiros ou parceiras. Falta de responsabilidade. As pessoas que têm distúrbio de personalidade e que são psicopata, eles não têm responsabilidade, eles são desordenados. E eles querem um parceiro também desordenado. Por que que você briga com o psicopata? Por que que você briga com o narcisista? Porque você é uma pessoa centrada e o outro é desordenado. Então você fica querendo organizar a cabeça do outro e as ações e o comportamento. Porque você não entende que essa pessoa tem um problema. Existem também outros componentes nessas relações que separam os parceiros normais, né? Que os parceiros normais se separam. Por exemplo, alguns são fisicamente violentos, né? Tem parceiros, tanto narcisista como psicopata. Narcisista que tem outro transtorno, eles são extremamente violentos fisicamente. Então, esses deslocamentos, eles levarão mais tempo para ser superados, né? Porque cada uma das variáveis acima tem um grande impacto no sistema emocional. Isso significa que custa muito para o cérebro. Você precisa de tempo para recuperar e você só se recupera quando você está num ambiente calmo, com foco no autocuidado. Eles também são chegados a dramas, né? O reconhecimento do parceiro desordenado para torná-lo melhor ou permanecendo necessariamente prioridades nas interações com os desordenados, o caminho da cura normalmente será difícil. Então, gente, não tem para onde correr. A solução é você ir embora. A solução é você se afastar. A solução é contato zero. Se você, se você descobre que seu parceiro é psicopata e você continuar com ele, você está colocando a sua vida em risco. Se seu parceiro ou sua parceira foi diagnosticado como narcisista com outro transtorno, você também corre risco de vida. Agora, se o seu parceiro ou sua parceira foi diagnosticado apenas como narcisista, você só vai sofrer abusos emocionais, mas você não vai sofrer violência física. Porque o narcisista, que é portador só do distúrbio de personalidade narcisista, ele não é agressivo fisicamente. Ele é, ele é um manipulador de emoções. Então, agora você sabe como processa a cabeça de um psicopata, como processa a cabeça de um narcisista. Se o narcisista tiver mais um transtorno agregado ao narcisismo, ele pode ter um comportamento extremamente prejudicial. O narcisista, ele processa algumas emoções, principalmente as emoções negativas. Então, por isso que ele faz todas essas coisas, ele processa. O psicopata não processa emoções. Mas existe muitos psicopatas que dizem que são apaixonados, que dizem que são... que amam determinada pessoa. Tem uns até que choram, sabe? No consultório, aí diz que está sofrendo por causa da pessoa e tudo. Mas o problema dele é... E se ele machucar você, ele não vai perceber que você se machucou. Ou mesmo que ele veja você caindo, sofrendo. Você já ouviu histórias de psicopatas que mataram as suas companheiras ou companheiros, ou alguém que ele decidiu matar, e ele passou dias ali com o corpo perto dele? Ele não sabia que a pessoa estava morta. Ele não processou o sofrimento daquela pessoa.
E às vezes o psicopata, ele passa dias também torturando uma pessoa fisicamente e ele não sabe que aquela pessoa está sofrendo. Ele não entende. Então o psicopata, ele é uma pessoa perigosa, porque ele não entende emoções, ele não processa emoções. Beijo no coração. Tchau.